Que a paz seja com todos, amém? O irmão Leonardo estava falando sobre o Luciano. Nessa semana eu estive... Não, essa semana não, eu vivo aqui na Zona Oeste. A minha segunda casa é aqui, em Campo Grande, que eu estou aqui o tempo todo. Estive lá com o Juan, lá para prestigiar o trabalho dele de excelência. Essa semana tem que voltar para fazer a parte 2. Mas é muito bom estar aqui com os senhores toda manhã que eu posso estar aqui na escala. Eu não recuso nenhuma oportunidade de estar aqui para podermos orar juntos, ouvir a palavra de Deus juntos, e podermos também cultuarmos juntos todos estes domingos. Algumas terças já estive aqui também, mas terça é complicado para mim por causa do estudo lá, então ainda não é possível vir aqui mais terças-feiras, mas no domingo, Deus quiser, vamos continuar aí até o próximo mês juntos. Amém? Vamos falar sobre o texto de hoje, Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Vamos encerrar o capítulo 11 hoje. E eu quero que você leia comigo o versículo 39 e o 40 do livro aos Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40. Diz assim o texto: Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, é bem verdade que estamos aqui na sua casa, falando com o Senhor. Já prestamos sim, Pai, um louvor a Ti, já oramos a Ti, já falamos contigo, ó Pai, mas esse é o momento no qual o Senhor separou para falar conosco, para falar com a sua igreja. Nos ajude através do Santo Espírito, ó Deus, a entender as suas palavras e compreender tudo isso que vamos ensinar nessa manhã. Que a nossa mente, ó Pai, esteja voltada somente para o ensino da sua palavra, que venhamos esquecer tudo aquilo que deixamos da porta para fora, que venhamos esquecer, ó Deus, de qualquer coisa que nos aflige das portas para fora dessa igreja, mas que venhamos ter a mente, meu Pai, voltada para o ensino do Teu Evangelho. Nos ajude a ouvir e compreender as Suas palavras nesta manhã. Traga a nossa atenção inteiramente, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Remova, ó Pai, tudo aquilo que venha trazer distração na Sua igreja, que a Tua igreja aprenda, cresça, amadureça e tenha, meu Pai, o conhecimento do Deus no qual ela serve. Nos ajude nesta manhã, ó Pai, pois reconhecemos que sem Ti nunca compreenderemos as Suas palavras. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Amém? Pode sentar, por favor. Meus irmãos, como eu sempre falo com os senhores, peço a atenção de todos que você ouça essa breve introdução e entenda, porque você já ouviu, outros pregadores falando sobre Hebreus 11, pastor Alex, pastor Washington, pastor William, todos abordaram o assunto e falaram sobre, o livro de Hebreus e também sobre o capítulo 11, que é algo muito emblemático, mas precisamos fazer um breve resumo para você se situar, de fato, aonde nós queremos chegar com o final deste capítulo. O autor aos Hebreus vai ter um cuidado excessivo em ensinar para as pessoas o que é fé. Hoje nós enxergamos, através desse estudo, o que de fato a fé vai nos mostrar. Mas, outrora, nós éramos pessoas que acreditavam que fé era somente crer em algo que iria acontecer segundo a nossa vontade, que Deus tinha que realizar. A fé era simplesmente você acreditar que Deus pode te dar um carro, uma casa, um marido. Isso para as pessoas era ter fé. Era acreditar que Deus poderia mudar cenário, mudar cativeiro, não é? Deus poderia fazer você enriquecer em um curto espaço de tempo. Não é isso que é ensinado sobre a fé? A fé não inteligente, mas a fé indutiva. Mas o autor aos Hebreus, nos primeiros versículos do capítulo 11, ele vai começar a falar o que é fé de verdade. Vamos ler somente por questão de informação, porque isso já foi pregado.
Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entenderam que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele tem um cuidado excessivo de mostrar para os seus leitores o que é fé, o que a fé pode proporcionar no homem e o que ela faz o homem enxergar. Hoje nós vemos a fé, uma fé não inteligente, que faz o homem acreditar em coisas que Deus nunca prometeu, não é? Porque dizem para as pessoas que elas vão ficar ricas, mas nunca pararam para se perguntar se de fato é a vontade de Deus que elas fiquem ricas. Porque a grande maioria das pessoas, se tiverem o poder da compra e do dinheiro, vão pisar outras pessoas e não terão empatia. As pessoas não se perguntam se um dia terão alguns bens que para outros é algo normal, mas não pergunta se isso é da vontade de Deus para as suas próprias vidas. O autor dos Hebreus tem um cuidado excessivo de começar a falar do assunto de fé, deixando claro que não é algo manipulável, mas é algo que provém da parte de Deus, porque ele deixa claro que é a certeza das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Se você não consegue enxergar algo, naturalmente você não consegue manipulá-lo. Se você não consegue contemplar algo com seus olhos, naturalmente, né, é algo que não depende do ser humano. E isso deixando claro, mas ele vai falar que os antigos obtiveram bom testemunho com a convicção desta fé. E aí ele começa a desenvolver o assunto de uma ordem cronológica dos fatos. Ele começa a abordar sobre Gênesis, não é? Ele começa a falar primeiro sobre quem? Abel. A fé de Abel, a convicção de Abel, o que ele fez, apresentando uma oferta para Deus, apresentando sacrifício com sangue, que é isso que é o diferencial da oferta de Abel e Caim, é o sangue, a aliança, é o pacto, é isso que ele expõe. Depois ele vai falar de Enoque, um homem que andou com Deus, um homem que foi diferente em meio a uma geração totalmente corrompida. Depois ainda ele continua falando em Gênesis, ele vai falar de Abraão, o pai da fé, um homem convicto sobre Deus. Ele vai continuar falando sobre seu filho Isaque, vai falar sobre outros homens de fé, mas aí ele começa a falar sobre o pilar principal da fé. Ele vai falar sobre Abraão, mas depois ele vai chegar num homem que também era emblemático. Ele fala sobre Moisés, que é o que nós falamos semana passada. Ele vai falar de um homem que escreveu as leis para as pessoas, para que eles tivessem regra e não vivessem como um bando ou como os animais que vivem por instinto. Ele vai deixar claro que todos esses homens tiveram fé. Mas que fé é essa? Eles tiveram convicção. Eles eram convictos em alguma coisa. Eles acreditavam em alguma coisa. Eles não eram somente homens que viviam segundo a sua cosmovisão. Mas quando chega no versículo de número 30, ele vai começar a falar sobre o livro mais à frente, porque ele fala de Moisés, ele vai englobar todos os livros, que é Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele vai falar sobre todos esses livros dentro de um resumo que nós falamos semana passada. Mas quando chega no versículo 30, ele começa a falar sobre o livro de Josué. Ele vai falar da história do Antigo Testamento inteira, dentro do versículo 30 até o versículo 40, e você vai ouvir já porque ele vai falar sobre toda a história do Antigo Testamento, mostrando e apontando a fé desses homens. Mas a fé em quê? Em que esses homens eram convictos, ao ponto de olhar para as coisas e desprezá-las, aquilo que estava diante de seus olhos no mundo, e serem convictos plenamente em Deus. O autor aos Hebreus, depois de explicar toda essa parte cronológica, porque você vai perceber que a Bíblia não vai trazer textos cronológicos se não for para explicar um fato profundo. Você vê que Estevão é um homem que traz um sermão cronológico em sua defesa, falando desde lá de Adão até chegar a Cristo, para justificar a sua tese. Mais uma vez você vê o autor aos Hebreus fazendo essa justificativa. E no versículo 30, ele começa a falar sobre o livro de Josué. Vamos lá, Hebreus 11, versículo 30. Ouça-me. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodear por 7 dias. Você vai perceber que ele entra no capítulo no livro de Josué, basicamente lá do capítulo 6 em diante, né?
ele começa a falar que pela fé. Mas que fé é essa? Vale a pena ressaltar que Deus fez uma promessa para o seu povo. Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Sim ou não? Sim ou não, crente? Está dormindo? Sim. Domingo de manhã, né? Friozinho, ser sentado, acomodado, né? Mas ouça-me. Ele disse: você será pai de uma nação, mas porém, a sua descendência será cativa. Ela será aprisionada, mas viverá 400 anos até que um dia elas sejam libertas. E o povo viveu durante esse período debaixo de uma promessa, até que Deus envia Moisés, que é o texto que nós lemos na semana passada. O homem que liberta o povo, mas o povo passa 40 anos no deserto por conta da murmuração. O povo, ao invés de acreditar que Deus iria libertá-lo de verdade, não somente tirá-lo do Egito e fazer eles deixar de ser escravos, o povo fica murmurando: peraí, não tem comida, não tem água, a gente só come pão, a gente só come bolo, não tem carne. E Deus acrescentava um ano para cada dia de murmuração. Mas a promessa de Deus não poderia cair por terra, tinha que se cumprir. Até que Deus levanta um homem chamado Josué. Josué é levantado, como nós vemos em várias pregações, em canções, né, de maneira errônea. Não, esforça, tem de bom ânimo, que Deus é contigo. Sim, mas Deus deixou claro para Josué: peraí, Josué, eu estou contigo enquanto você obedecer minha palavra. Enquanto o livro desta lei estiver na tua boca, enquanto você cumprir aquilo que eu deixei de ordenança para você, eu estou contigo. Porque quando você cumprir a vontade do seu coração, você estará sozinho. E o texto, né, que antecede o capítulo 6 vai mostrar a queda em Ai. Eram cerca de 200 mil homens, caíram para 1000. Como? Desobediência. Deus deixou claro que sem obedecer a sua palavra e sem obedecer aquilo que ele ordenou, o homem está fadado à queda. Josué aprende esse princípio. Aprende que a convicção dele e a certeza que ele tem que ter tem que estar em Deus. E Deus deixou claro para ele: todas as vitórias que você vai ter é só sobre o meu comando. E Josué assim obedece a Deus, porque Deus prometeu que daria vitória para ele. Mas no capítulo 6 de Josué, você vai perceber que Deus deixa claro que entregaria a cidade em suas mãos. Vamos ler rapidamente Josué capítulo 6. Tenha um pouco de paciência, crente. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por conta dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, o que Deus fala para ele? Entreguei na tua mão. Ele diz assim: eu vou entregar. Talvez eu entregue. Não. Eu entreguei na tua mão, já é seu. Eu entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Deus traz uma palavra para ele, o seguinte: seja convicto naquilo que eu falo para você. Acredite no que eu estou falando, porque eu já entreguei. A vitória que vocês esperam, eu já entreguei nas suas mãos. Deus não faz um discurso para Josué no triunfalismo que é pregado hoje no Evangelho, mas Deus fala para ele ser convicto naquilo que Deus lhe dissera. E o texto de Hebreus, o autor dos Hebreus tem um cuidado excessivo de não trazer uma palavra triunfalista para as pessoas que estão lendo, mas ele deixa claro que houve um grande fundamento para que isso acontecesse. O autor dos Hebreus vai deixar claro que há um fundamento, há um pilar principal na história que fez com que esse fato acontecesse. Volte comigo em Hebreus 11. Quem está me ouvindo, diga amém. Presta atenção. Se você piscar demais hoje, vai ser um problema sério. É igual aqueles filmes complicados que a gente perde o começo do filme e no meio já não entende nada. Ouça-me. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodear há 7 dias. Você percebe que Josué capítulo 6 vai dizer que a cidade estava fechada, porque quando os espias vão lá olhar, era tudo muito bom, a terra é ótima, tudo é bom demais, mas tem um grande problema: a muralha
era intransponível aos olhos humanos. A história vai colocar que em cima do muro dava para passar 2 carros lado a lado, ao ponto de pessoas conseguirem morar em cima da muralha, que você vai ouvir daqui a pouco. Então o muro era muito largo, era um muro intransponível, era uma barreira que humanamente não dava para passar. Era impossível conquistar aquela terra que era fechada demais. Só que Deus deu a estratégia para Josué e falou: Josué, eu já entreguei nas tuas mãos. Olhando a primeira instância, fala: como é que vai entrar? Porque se você olhar, por exemplo, um muro que cabe 2 carros, mais ou menos aí, para a gente trazer na nossa analogia, vamos colocar uns 15 metros. O irmão Leonardo, que trabalha com isso, 15 metros de muro, será que é difícil passar por esse muro? Um muro de 15 metros de concreto puro? Muito! Imagina as pessoas olhando para a muralha e falando: como é que isso vai cair? Não tem pedreiro aqui? Ninguém sabe bater nesse muro. Como é que vamos derrubar isso? Só que o autor aos Hebreus vai deixar claro que aquilo não aconteceu por acaso, mas acontece pela fé. Mais uma vez ele vai colocar a fé, essa convicção que o homem tinha que ter em Deus, que a estratégia daria certo. Porque ele deixa claro que as muralhas eram intransponíveis, mas depois de rodear por 7 dias, você perceba que a estratégia de Deus era somente andar em volta da muralha. Não era bater na muralha, não era dar um soquinho na muralha, não era pegar, uma talhadeira e bater na muralha, não. O que Deus fez, eles ficarem olhando durante 7 dias, dar uma volta por dia, e no último dia dar 7 voltas, para que eles ficassem olhando e entendessem que aquilo não era pela sua vontade, e nem pelo seu poder, mas pelo poder de Deus, que era acima do poder humano, deixando claro para eles que aquilo iria acontecer, mesmo que a estratégia parecesse louca, mas a obra que Deus iria realizar na vida deles seria grandiosa. Mas, versículo 31, vai continuar dizendo: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Você percebe que a muralha era tão grande que dava para morar em cima dela, porque o texto vai dizer que Raabe morava lá em cima. Ela vivia em cima do muro. Você já ouviu várias pregações sobre a questão em cima do muro? O muro é do diabo. Meus irmãos, o foco do texto não é esse. O foco do texto é mostrar claro que Raabe, uma mulher cananeia, uma mulher que era gentil, uma mulher que não era da linhagem daqueles que eram convictos em Deus, uma mulher que está lá em cima do muro, vivendo a sua vida, e o texto deixa claro, tanto em Josué quanto aqui, que ela era meretriz. Em outras palavras, alguém que era indigno, um prostituto, ou uma prostituta, alguém que tinha coisas divididas. Mas olha o que Tiago vai falar sobre ela, Tiago capítulo 2. Você está em Hebreus, é só ir para frente. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 25. Tiago está falando que a fé sem obras é morta. Você somente dizer que acredita, sem executar nada, é em vão. E aí, dentro do contexto que ele explica que a fé sem obras é morta, ele vai explicar o versículo 25. De igual modo, não foi também justificadas por obra. Quem é que está escrito na sua Bíblia aí? Mas o que está escrito antes de Raabe? A meretriz, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho. Raabe era uma mulher que acreditava, mas não era somente uma crença. O fato dela crer demonstrou em suas obras. Os homens não precisavam, não era somente crer, tinham que demonstrar. Assim, para as muralhas cair, não era somente Josué acreditar e ficar olhando para a muralha de braço cruzado, não. Tinha que fazer aquilo que Deus ordenou que eles fizessem. Não era somente crer, mas era continuar, era executar aquilo que Deus lhe ordenara. Só que o texto vai nos deixar claro, voltando em Hebreus, volta lá, versículo 31,
Pela fé, Raabe meretriz não foi destruída com os desobedientes. O autor aos Hebreus vai colocar a desobediência. Espera aí. Então, esse povo, de algum modo, ficou sabendo quem era o Deus de Israel. De alguma maneira, eles tinham conhecimento de quem Deus era, porque o feito que Deus já tinha realizado lá no período de Moisés, já foi de ciência desse povo. Porque eles não fecham a muralha à toa. Eles não se fecham a muralha, eles não se fecham à toa. Eles sabiam que Deus lá atrás já tinha aniquilado o faraó com todo o seu exército através da abertura do Mar Vermelho. Então eles já tinham ciência de quem Deus era. Eles já sabiam o poder que Deus realizara. Depois você pode ler Josué do capítulo 1 até o 5 na sua casa. Mas eles já tinham ciência, e o texto que o autor dos Hebreus vai colocar é que eles eram desobedientes. Eles ouviram e não quiseram obedecer. Eles tiveram o conhecimento, ouviram aquilo sobre Deus e não deram crédito. Estavam cientes do que Deus poderia fazer e não deram crédito. Mas a Raabe ouviu a mesma coisa, não é? A mesma coisa chegou também ao conhecimento dela. E quando ela ouve isso, o próprio Deus coloca no seu coração essa convicção, que aquele estado que ela estava vivendo de meretriz, de viver em cima do muro, de ser hostilizada, porque a mulher prostituta naquele tempo, e também hoje, não era bem vista, não é? Se você hoje vê uma moça entrando com um vestido curtinho, toda enfeitada, sentar aqui, é natural do crente hoje olhar para ela e falar: ou não é assim? Não é não? Não é não? Se aparecer hoje um prostituto, cara todo sarado, de camisetinha, sentar ali, os irmãos não vão olhar para ele assim: poxa, Deus está começando a fazer essa obra. Não, 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 não. Vão olhar para ele e falar: ou não é assim? O julgamento é automático. Só que a Bíblia vai deixar claro: era meretriz, não era para estar ali, não merecia estar ali, mas isso é graça. A convicção que Deus colocou no coração dela é isso. É pessoas que não fazem sentido, mas ali estão. Porque quando você lê Mateus, quem é que está lá na genealogia de Cristo? Raabe. E lá também está escrito meretriz. Se você ler nos antigos, Raabe é meretriz, a mulher que ouviu o que Deus faria e acreditou. Porque se ela não acreditasse, ela não iria acolher os espias, ela deixaria os homens, porque as pessoas que sabiam, os maiorais, os generais, eles queriam matar os espias, porque eles estavam ali para poder ver e destruir a cidade, destruir a fortaleza, e eles eram passíveis de morte. Mas ela pega e acolhe aqueles homens, porque ela acreditava que através daqueles homens a restauração, a salvação, a mudança de vida viria. Isto é a fé que o autor dos Hebreus coloca, a convicção que o homem tem que ter em Cristo. Porque toda a fé que ele coloca, do versículo 1 até o 40, a fé não é em coisas, em objetos, mas é em Deus, em Cristo, na salvação, no Messias. Que é isso que ele vai falar em todos os versículos que são abordados. Continuando. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir-se a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e de quem? Dos profetas. Ele está dizendo: já dei exemplos demais para vocês. Eu já falei sobre Abel, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Raabe. Eu preciso dar mais exemplos para vocês? É necessário falar ainda mais coisas, porque vai me faltar tempo. Ele quer trazer algo na mente das pessoas, que elas precisam ser convictas em Cristo, que a salvação está escondida nele. Isto é fé. A fé não é para o homem acreditar que vai ficar rico, que vai ter casa, carro, dinheiro. Não. A fé é uma convicção que você tem um Salvador, um Deus, que tirou você, que estava indo a passos largos para o inferno, e te trouxe para essa maravilhosa luz, porque outrora você vivia em trevas.
Depois você estude sobre o que a igreja defende na questão dos 5 pontos do calvinismo que falamos ontem. Sobre a depravação total, o que é isso? O homem ia a passos largos para o inferno. Se não fosse Cristo, seu sacrifício, resgatar e colocar essa convicção no coração do homem. Porque se você olhar para dentro de si, certamente você vai se achar indigno de tudo isso que Cristo fez. E de fato nós somos, porque isso é através da graça. O autor aos Hebreus está falando, eu já dei exemplos demais para vocês. O que mais eu vou falar? Eu ainda vou perder tempo trazendo exemplos? Ou eu vou falar sobre Gideão, covarde? Sobre Baraque? Sobre Sansão? Ele cita Sansão, muitos defendem, que Sansão morreu de maneira indigna, mas ele acreditou que Deus era poderoso de conseguir fazer através dele a destruição do povo inimigo. Isso não pode ser negado. Sansão, ainda no final da sua vida, ele destrói tudo, mesmo morrendo junto. A gente tem que entender sobre o detalhe do texto. Ele vai falar sobre Davi. Davi não era um homem convicto? Não é? Eu sempre brinco com vocês aqui que tem medo de cachorro, de rato, de barata. Ou não? De cobra? Ah, não tem não. Medo de rato. Tu vê uma ratazana que parece um gato. Parece um preá. Não é? Você vê um gambá, com aquele dente desse tamanho, olhando para você assim. Aquela cauda ali pelada. Às vezes você não tem medo não. Aqui, pro lado de cá, tem muito jacaré, né? Vai ver que você vê um jacaré andando no meio da enchente, você vai falar, ai que lindo, vou passar a mão nele. Não é? Davi, um homem convicto, olhava para o leão, não é nada para mim. Olhava para o urso, convicção. Olhou para o Golias, um homem enorme, e falou, quem é esse circunciso filisteu? Quem é esse homem que não tem nem aliança com Deus? Com Deus a gente é maioria. Vamos embora. Convicção, fé. Ele vai falar sobre outros homens ainda. Samuel. Quem foi Samuel? O homem que ungiu um rei. Samuel, um homem que acreditou, que sacrifica cordeiro, que olha para a nação e tenta ajudá-la. Uma nação louca que ele vivia. Quem eram os outros homens? Os profetas. Olha Elias. Será que Elias não tinha fé? O homem que orou e parou de chover? E depois o homem que oferece sacrifício a Deus, sendo convicto que Deus responderia com fogo, em frente aos profetas de Baal, os profetas de Azerá, diante de Jezabel. O autor aos Hebreus está dizendo, será que eu ainda preciso falar mais? Ainda precisa falar mais do que isso? Versículo de número 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiças, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões. Ele vai falar sobre a história inteira do Antigo Testamento. Ele vai falar de homens que participaram da história, por meio da fé, mas ele vai deixar claro qual era o pilar principal. A igreja precisa ter essa fé, essa convicção. Porque, meu irmão, vamos fazer uma pausa aqui. Tem crente que tem medo de morrer? Ou não? Não tem não? Você lembra da pandemia do Covid? Você lembra? Quantas pessoas você viu desesperadas aí com medo de morrer? Crente. Quantos? Não é? O pessoal olhava o Covid, o pessoal ficava gritando desesperado na rua. Você não lembra não? Que fé é essa que esse povo tem? Que fé é essa que é ensinada para esse povo? Porque o cristianismo de verdade ensina você a ser convicto para onde você vai. Ensina você a ser convicto para que local você vai após a morte. E o autor dos Hebreus está deixando claro, ele começa a falar de exemplos do Antigo Testamento. Ele começa a trazer, subjugaram reinos. Quantos homens destruíram vários reinos? Quantos homens entraram em cidades e destruíram tudo por meio da estratégia de Deus? Vou te dar um exemplo. Lembra do Gideão, que é citado aqui? Lembra do Jefté? Lembra de homens que travaram batalhas? Quantos deles travaram batalhas enormes? Do próprio Josué, o período de Samuel. Quantos? Continuando. Fecharam boca de leões. Você lembra um homem que foi jogado na cova dos leões? Você lembra dele? O leão devorou? Não, porque ele era convicto
que Deus era com ele ao ponto de fazer um animal 100% carnívoro não sentir desejo de comê-lo, mesmo faminto. Porque eu não sei se você sabe, naquele tempo, quando eles queriam jogar alguém na cova dos leões, eles deixavam os leões dias sem comer, para que não tivesse essa margem do leão olhar para ele e falar: ah, não, ele é muito magrinho, a canelinha dele é meio fininha, né? Não tem carne nenhuma, né? Ah, ele é meio, né? Não tem carne nenhuma ali, eu não vou morder isso não. Os leões estavam famintos, doidos para comer. Jogasse qualquer pedaço de carne, eles queriam devorar. O leão olha. Você consegue ter a profundidade disso? Você vai no zoológico, tu não se atreve nem botar a mão na grade, não é? Você já foi no zoológico? Não é possível que você nunca foi no zoológico quando era criança. Impossível. Você botar a mão na grade? Eu vou dar um pulinho ali no leão para bater um papo com ele. Duvido. Mas o homem está diante do leão, Daniel, diante da cova dos leões, olhando, e o leão está lá e ele aqui. Imagina a convicção que esse homem tinha, olhando, que mesmo que o leão devorasse ele, não importa, se ele fechasse os olhos ali, ele abriria olhando para Cristo, iria olhar para Deus, mas Deus o preservou para mostrar que ele era convicto nele. Continuando, versículo 34: extinguir a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, e fizeram-se poderoso em guerra, puseram fuga e exércitos estrangeiros. Quantos exemplos você tem que ele dá aqui? Extinguiram a violência, fizeram acordo de paz. Quantos? Abraão, naquele tempo, consegue a paz através disso. Quantos homens escaparam da violência do fogo, escaparam a fio de espada? Quanto? O povo mesmo no deserto, Deus muda a trajetória para que eles não fossem atacados. Quantos da fraqueza tiraram força? Lembra do Gideão? Eu sou o menor, sabe? Eu não sou ninguém, Deus. Da casa do meu pai eu sou pequenininho. Me dá uma prova aí. Pega aqui o algodão, molha o algodão todo em volta. Molha tudo em volta do algodão e deixa o algodão seco para ver se o Senhor é comigo. Não, eu quero mais uma prova, Deus. Faz o seguinte, agora molha o algodão e deixa tudo seco em volta. Será que isso é prova de alguém que é corajoso? Ele precisava de sinais, ele precisava de coisas, mas Deus falou: vamos embora, eu estou contigo, varão valoroso. Vamos embora. Josué está lá, Moisés morreu, acabou a liderança, não tem mais ninguém. Bora, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, vamos embora. Fez homens que eram covardes em homens corajosos, mas em quê? Pela fé, acreditando fielmente em Deus. Continuando, puseram fuga em exército estrangeiro. Quantos na guerra fizeram os exércitos recuar? Até mesmo em Gideão, os homens correm, fogem, com medo daquilo que Deus tinha feito através deles. Versículo 35: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. No versículo 35 ele vai citar Elias, lá com a viúva de Sarepta, lembra? Elias, depois de falar com o povo, depois de falar com Acabe que não iria chover, ele vai embora. Primeiro ele fica no ribeiro de Querite, porque assim foi ordenado por Deus, para que ele fosse alimentado por corvos. Depois Deus manda ele se levantar, porque o ribeiro vai secar, ele vai para Sarepta, ser tratado por uma viúva, vai ser cuidado pela viúva, mas tem um problema ali. Lá tem um problema muito grande, porque lá a mulher não tem nada, e eu ainda não tendo nada, a mulher ainda perde aquilo que era precioso, mas ela recebe. Como que ela recebe? Acreditando naquilo que o homem tinha dado a ela. Você vai ver que a convicção desses homens era que se eles fossem destruídos, se ele fosse dilacerado, não importava.
Hoje, no tempo atual, as pessoas têm dificuldade de entender o que é isso, porque a fé delas é condicionada. Eu só vou fazer se Deus me der alguma coisa, não é? Não, peraí, eu só vou ser fiel, eu só vou ficar na igreja se Deus me curar. Ou não é assim? Não, eu só vou obedecer a Deus se Deus mudar o cenário da minha vida. Não, eu só vou ficar com Deus se Deus, me fizer grande, se me fizer cabeça e não cauda. Não, eu só vou ficar com Deus se Ele me der um marido, uma esposa, um carro, um dinheiro, uma casa. O autor dos Hebreus está falando, vocês parem de acreditar nisso, porque aqueles homens não tinham nada de precioso, mas o mais importante Deus fez eles ter, que era a convicção de quem Ele é. É isso que a igreja precisa ter, que é isso que ele continua dizendo. Versículo 35, parte B. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Quantos foram torturados na Bíblia? Jeremias é colocado num poço, até que alguém vá lá resgatá-lo. Paulo sofre açoites. Paulo é arrastado, desce por um cesto, sofre. Quantos? E aí as pessoas acham que o evangelho hoje é só conforto, não é? Não, hoje ser crente é só conforto, tudo vai dar certo, tudo é possível aquele que crê. Ou não é assim? Quem está me ouvindo ainda aí, diga amém. Não, vai dar tudo certo sim, irmão. Essa semana Deus vai te dar uma bênção. Levanta a mão aí que eu vou profetizar. Os homens que entendem o evangelho preferiam ser torturados, porque para eles era muito mais satisfatório sofrer pela causa do que ser confortados por ela, porque a convicção que eles tinham no coração de Cristo, de Deus, da salvação, da vida com Deus após a morte, era tão grande que era melhor sofrer aqui na terra. Lembra de Paulo e Silas? O que eles fizeram? Nada. A menina tem um espírito de adivinhação, Atos 16, depois você lê, e ficava adivinhando coisas, e aí você percebe que hoje o espírito de adivinhação que tem na igreja é aclamado, não é não? O cara que revela a CPF, está gravando, mas não tem problema, não é? Revela a CPF, pastores que no meio do altar expõem outras pessoas por conta do seu pecado, ou você nunca viu? Pregadores que olham para as pessoas que estão aqui no altar e começam a falar que o fulano está em adultério, o outro está assim, o outro está assado. O espírito que Paulo repreende, que não provém de Deus, hoje é aplaudido nos altares. O espírito que prega a heresia, a mentira, ao invés de ser repreendido pelo povo, é aclamado. Homens que só falam de dinheiro, que não falam de pecado, que não falam de Cristo, de morte, de ressurreição, de sacrifício, de sacramento, de ordenância, de temor, reverência, eles são aplaudidos pelas pessoas. E o fulano, sabe, aquele pastor falou uma palavra que ardeu meu coração. O que ele falou? Ele falou que essa semana vai dar tudo certo. E Jesus disse, no mundo é aflição, mas tem de bom ânimo. O mais importante já aconteceu, eu venci o mundo. A minha vitória sobre o mundo vai fazer conforto para vocês, mas hoje é o inverso. Cristo venceu o mundo, eles querem colocar que nós vamos vencer o mundo, e é o inverso. Nós não vamos vencer o mundo, não vamos, porque o mundo vai seguir o seu curso. A nossa vitória é em Cristo, e não no mundo, é diferente. Os homens ensinam as pessoas a vencer o mundo, e Jesus está falando, não. É o contrário, eu que venci, vocês vão perseverar. A perseverança é uma prática dentro de uma constância, que é gradativamente, diariamente, você vai tendo pequenas vitórias, mas você não vai conseguir aplacar a maldade do mundo, porque pergunta, mesmo que você ore todos os dias, o mundo vai deixar de ser perverso? A maldade vai deixar de existir? Não. Os homens continuarão sendo maus? Continuarão sendo maus. Eles vão seguir o curso desse mundo e a ordem do príncipe desse século.
Mas o Evangelho vai deixar claro, o autor dos Hebreus vai mostrar que esses homens preferiam sofrer, era melhor padecer. A maior dúvida do cristianismo hoje é sobre o que fazer e o que não fazer sendo cristão, não é isso? As pessoas querem ser crente e fazer coisas que o mundo está fazendo, ou não é assim? Não é assim não? Não, mas está todo mundo fazendo. Tem que falar. Festa pagã dentro da igreja. Não vou nem citar nome, para você não ficar, né? Festa pagã, que é o mundo que celebra. Trazer para dentro da igreja para quê? Não, estamos fazendo para Deus. Não é não, gente? Quer exemplo? Festa junina? Gospel? Arraiá de Jesus? Ou você nunca viu? Ou nunca viu? Bandeirinha na rua? Na igreja? Nunca viu não? As pessoas não estão querendo sofrer pelo Evangelho, estão querendo adaptar o Evangelho para as coisas que não tem no mundo. Não há mais sofrimento, não há mais renúncia. O Evangelho hoje é só para agregar, não é perda. E o princípio que Jesus ensinou: vocês querem vir após mim? Querem ser meus discípulos? Querem me acompanhar? Tem um critério aí, Lucas 9, 23. Antes tem um critério, vamos lá. Negue-se a si mesmo. Não pode viver em conformidade com o mundo. Bota a cruz no ombro, para você sentir o peso do madeiro aqui, machucando o ombro. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e aí me segue. Vamos embora, quer? Esse é o preço. Os homens que o autor dos Hebreus está falando, que preferiam morrer do que ser confortados, é a convicção que eles têm nestas palavras, aonde o Evangelho vai fazer você sofrer, ter dor, chorar, mas no final de todas as coisas vai te confortar, que é a mesma palavra que Jesus falou para os discípulos: olha só, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito, eu vou preparar lugar, para onde eu estiver, vós estejais comigo. Se nós estivermos com Cristo, o que mais irá nos afetar? Como Paulo fala, o que nos separar do amor de Deus? Altura, profundidade, alegria, tristeza? O que será melhor, viver no conforto deste mundo, ou sofrer neste mundo e ser confortado com Cristo lá na eternidade? O problema é que hoje as pessoas acham que o Evangelho traz conforto aqui. Não, o Evangelho aqui traz confronto. Conforto é no futuro. Era para isso que esses homens olhavam. É por isso que eles preferiam sofrer, ser torturados, para que quando eles ressuscitassem, eles fossem consolados, como na parábola do rico e Lázaro. Continuando, versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até de algemas e prisões. Lembra do Paulo que eu falei? Passaram pelo escárnio, passou pelo descrédito, passou por tudo isso, passaram pela provação, açoite. Paulo foi açoitado junto com Silas, simplesmente por expulsar um demônio, porque isso dava lucro para os homens. A adivinhação dá lucro demais para as pessoas. Adivinhar CPF, né? Adivinhar as coisas, dá lucro demais. As igrejas que adivinham estão lotadas, e os pastores estão ricos, estão andando de Land Rover, viajando para fora do país, com aquilo que Deus repreendeu. E o texto vai deixar claro que os homens foram colocados em prisões. Hoje, as pessoas olham para isso e acham um absurdo. Não, porque o Filho de Deus nasceu para quê? Para vencer. Eu sou de Deus, eu não vou ficar sofrendo, porque Deus me chamou para vencer. Aqui na terra é aflição. Não sei se você acreditava nisso, mas aqui sempre será aflição. Versículo 37. Foram apedrejados, provados e cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos e vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Ele vai falar que foram apedrejados. Você lembra do Estevão?
Lembra do Estevão? Como é que trataram o Estevão? Trataram com conforto do Evangelho? Ah, Estevão, você é um jovem tão sábio. Ah, você está falando verdades aí? Que maravilha! Paulo estava lá também, segurando a capa dos homens para poder apedrejar Estevão. Por falar que o problema dos homens são eles mesmos, que ele vai falar, o problema de José eram os seus irmãos. O problema de vocês é a religiosidade, porque foram vocês que crucificaram Cristo. Através da má atitude de vocês, que ele foi pendurado lá no madeiro, e o que ele recebeu? Pedra. A recompensa do Evangelho é isso, é morte, é aflição. Não é isso que as pessoas estão falando por aí afora. E ele fala, apedrejados, provados, cerrados ao meio. Quando você vê cerrados ao meio, vai falar sobre Isaías. Cita também sobre Isaías, que é muito citado em Hebreus, que foi cerrado ao meio. Por quê? Porque ele chegou para os homens e falou, o problema da nação está nos líderes, porque vocês não falam a verdade. Lê capítulo 28. O problema da nação estava lá em cima. Os homens ouviam Deus falar sobre repreensão e falavam, continuem assim que dá tudo certo. Podem continuar assim que Deus vai dar vitória. Será que é diferente do que a gente escuta hoje por aí fora? Continua desse jeito que Deus está aprovando. E Deus levanta os jovens aí e fala, não está não. O problema são vocês que andam como bêbados. E qual a recompensa que ele recebeu? Cerrado ao meio. Mas Isaías era convicto que aquilo que ele viu, aquilo que ele acreditava, iria acontecer na sua vida. Continuando. Mortos ao fio de espada. Quantos foram martirizados através da espada? Andaram peregrinos de um lado para o outro. Lembra do João? Lembra do João? Vestidos de pele de ovelhas e de cabra. Como é que João se vestia? Vestido por pele de animais. Hoje, os pastores querem usar terno de 10 mil. Ou não? Sapato de 3. Não é? Relógio de 5. Ou Rolex, né, que é caríssimo. Hoje o pastor não quer pegar um ônibus, mas quer andar num Rolls Royce, numa Mercedes, na BMW. E o texto está deixando claro que esses homens convictos em Deus não se importavam como eles iriam andar. O mais importante era a comunhão que eles tinham para com Deus. João não se importava, que ele era estranho para aquela época. Um homem que se veste com pele de animais, come mel silvestre e se alimenta de gafanhoto? Que coisa louca! Mas qual era a mensagem de João? Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino do céu. Quando ele olhava para os escribas e fariseus, raça de víboras, quem ensinou? Os homens de hoje que andam bonitos, o que eles falam? Levanta a mão aí que eu vou profetizar. Receba a tua vitória nessa manhã. Não é assim? E sabe o que é interessante? O culto está lotado. O povo sai do culto batendo palma e falando, meu Deus, que mensagem. É o culto que o povo não dorme, não dá nem uma piscada, porque ele está ali esperando receber uma bênção. E o autor dos Hebreus está dizendo, os homens que tiveram fé foram apedrejados, cerrados ao meio, açoitados, não se importava com o estereótipo, não olhavam para nada que estava lá de fora, mas por dentro eles eram blindados na convicção em Deus. Continuando, eram afligidos e maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era o quê? Digno. Homens que não se importavam, andavam com tanta convicção em Deus, procuravam fazer aquilo que era certo, que o mundo perverso, porque quando ele fala o mundo não era digno, não é que esses homens eram melhores que as outras pessoas, mas o mundo não soube dar valor o que aqueles homens estavam fazendo, a sua atitude, a sua conduta. Os homens olhavam para aquilo como uma bobeira, mas esses homens não olhavam para aquilo que acontecia com eles. Esses homens se apegavam àquilo que Deus havia prometido, porque olha o que Paulo fala em Romanos 8, volta aí, já estamos caminhando para o fim. Romanos 8, versículo 18. Veja se isso aqui não te traz esperança, e veja se isso aqui não enche seu coração diante de todas as aflições que você sofre, que eu sei na sua vida.
os complexos internos, a dificuldade, o peso do pecado que faz na sua vida, que por mais que você tente andar de maneira correta, o pecado continua te assolando, te afligindo, traz esse peso sobre a sua mente, e você chora para que Deus mude a sua mente, o coração e aquilo que você faz, mas veja se isso não te traz conforto. Versículo de número 18, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Não é a nós, mas é em nós, é sobre nós. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que se sujeitou, falando do pecado, Adão, herança. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também quem? Nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, né? E a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Se você não está vendo, como é que espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele está falando ainda sobre fé. O sofrimento que hoje nós temos aqui, essa luta contra o pecado, essa dificuldade que temos de obedecer a Deus, um dia passará mais. O homem ainda precisa ser convicto em Deus. Porque, meus irmãos, acreditar em pessoas, as pessoas se decepcionam, ou não é? Acreditar em coisas, o carro quebra, o ladrão leva, a ferrugem leva, as pessoas nos traem, mentem, muda, mas e Deus? O que fizeram esses homens serem tão convictos é olhar para Deus e enxergar o Deus imutável, não um Deus variável como o Deus desse mundo, que é o dinheiro que acaba, que são cargos, que são posições, que é no próprio homem. Mas você já percebeu que se ficarmos doentes não temos força para nada? Quem aqui já teve dengue? Muitos de nós. Covid. Como é que você fica? Arriado. O corpo que as pessoas acreditam é perecível, mas esses homens não acreditavam naquilo que era perecível, acreditavam naquilo que é imutável, inabalável, na fé, na convicção no Messias, que era isso que todos eles esperavam. E é isso que o autor dos Hebreus vai apontar mais para frente. Os homens que viveram nessa terra, os homens que olharam para isso e entenderam o que era isso, viveram desta maneira. Versículo 38. Homens nos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos atos da terra, peregrinos, sofredores, tudo isso. Versículo 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé e não obtiveram. Todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Os homens que foram citados, todos eles obtiveram bom testemunho. Todos eles, ele cita, todos eles que ele citou, Caim, Abel, cita Enoque, ele cita todo mundo, mas a maior promessa esses homens não puderam ver. A maior promessa de todas não é você ficar rico. A maior promessa de todas não é a casa, o carro, o dinheiro. A maior promessa que o crente, o cristão tem que ter é sobre o Messias, que era essa esperança e essa convicção que fazia esses homens ser cerrados no meio, sofrer, apanhar. A maior convicção desses homens é que a redenção viria através de Deus, enviando seu Filho. Eles não puderam ver.
eles não puderam contemplar, mas nós hoje vivemos na bem-aventurança, podemos ver e podemos contemplar tudo isso. A vinda do Messias é a nossa maior esperança, porque assim como Deus prometeu que Ele viria, assim como a promessa se cumpriu sobre a sua vinda, a trajetória da vida dele, ele mesmo fala em Marcos, que teria que morrer durante 3 vezes, ele fala, ele morre, antes de morrer ele diz, eu voltarei, ressuscita, está com os discípulos ali, prova para eles, eu estou aqui. Tomé, você diz que precisa ver para crer? Toca aqui, olha aqui, o buraco está aqui ainda, olha para minha mão, está aqui o buraco ainda, prova que sou eu. Só que lá, quando se inicia o Novo Testamento, em Atos 2, ele antes de subir, ele faz uma promessa, que voltaria. Os próprios anjos que estão ali, por que vocês estão olhando para Jesus que sobe? Do mesmo jeito que ele veio, ele voltará, do mesmo jeito que ele está subindo, um dia ele vai descer. Essa é a maior promessa que nós temos que nos apegar, que é isso que faz você acordar todo dia de manhã, convicto. É isso que nos faz continuar a sermos cristãos. É isso que faz você olhar para o sacrifício que você tem hoje, a renúncia, e fazer tudo isso valer a pena. Porque se você olhar para qualquer coisa aqui na terra, você certamente vai parar. Mas se você olhar para Cristo, e olhar que um dia você vai conseguir contemplá-lo com seus olhos, o choro vai deixar de existir, a angústia, a aflição, essa promessa que o homem tem que se apegar. Continuando, para encerrarmos, versículo 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, deixaram claro o que é fé e convicção, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização dessa promessa. O próprio Pedro fala sobre isso em 1 Pedro 1,10, falando sobre a promessa, sobre a questão messiânica, sobre esta promessa que ele viu o Cristo vivo, viu ele subindo, mas não pôde ver o dia da redenção. Versículo 40, por Deus haver provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ele termina todo o capítulo 11, ele termina tudo isso que ele falou, toda a história que ele falou, porque aqui ele vai citar o aperfeiçoamento, que é aquilo que ele fala lá em Hebreus 5:9, o aperfeiçoamento nele através do seu sacrifício. Que aperfeiçoamento é esse? É a mudança que o homem tem que passar por esse processo, que é algo que foi prometido lá em Jeremias 31, que o propósito do Messias, do Evangelho, é mudar a mente e o coração dos homens. Ele vai deixar claro, Deus tem provido coisa superior a nosso respeito. Que coisa superior é essa? É o Messias. Se eles lá na antiga aliança tinha animais, tinha sacrifício, sacerdote, aquilo que Deus nos prometeu aqui é superior, como ele já tinha falado nos capítulos anteriores. Não é mais animais, não é mais sacrifício que o homem tem que fazer, não. É algo que de uma vez por todas vai aniquilar a ira de Deus sobre a humanidade, que é entregar o seu próprio Filho. Ele fala sobre algo superior, algo que está acima do que outrora foi apresentado. E ele fala ao nosso respeito. Isso é para nós. O cristão tem que ser 100% convicto nisso. Pare de acreditar em falsas promessas. A maior promessa que a igreja tem é a vinda do nosso Salvador, e ponto. Mas as pessoas estão acreditando em tudo. Estão acreditando em água, não é? Em tijolo, em sal, ou não é? Toalhinha, em capa, em mão do pastor na cabeça, ou não é assim? A oração dos 7 pastores no altar, com azeite, ou não tem? Não é? A imposição da transferência de unção, a oração para que você tenha mais fé. O autor dos Hebreus está falando, gente, parem de acreditar nessas coisas, esqueçam tudo isso, acredite em uma promessa só, que hoje você sofre aqui, mas um dia será consolado, porque a promessa que o cristão se apega é essa.
Só que hoje dá certo você inverter a ordem. Bota que você aqui não sofre. Aqui é tudo uma maravilha. E o autor dos Hebreus está falando, gente, não, se apeguem. Se agarrem a isso. Fiquem apegados a isso. Fiquem apegados a isso. Porque embora no Antigo Testamento eles tivessem sombra, quando Cristo vem, quando ele expõe para o homem quem o homem é de verdade, aí o homem fica convicto, entende tudo o que ele fez e passou. Que é isso que o autor dos Hebreus encerra o capítulo 11, trazendo e convergendo tudo isso, a fé em Cristo, a fé na promessa, a fé no Messias, a fé na redenção que um dia virá. Em que momento isso vai acontecer? Não sabemos. A hora, ninguém sabe, nem os anjos. Mas ele disse, permaneçam firmes, porque um dia eu voltarei. Que o cristão hoje, tem que fechar aqui, que nós sejamos convictos nisso. Dificuldade nós vamos ter, lutas nós vamos ter. Enquanto estivermos aqui na terra, é luta, é provação, é dificuldade, é orar, é santificação, é leitura da palavra. Mas se alegre se seu coração te encher de esperança, se seu coração se encher dessa alegria da salvação. Se alegre se o Espírito repreender suas atitudes erradas. Se alegre se Deus falar contigo e dizer, você está errado, mude, seja diferente, que isso é a prova de que Deus está falando com você e que Ele se importa contigo. Porque aqueles que não escutam nada e acham que isso é normal, é um grande problema. Amém? Vamos colocar de pé.